Quem acompanhou as notícias nesses finais de semana e as suas redes sociais viram que teve protestos contra e a favor do presidente da República. O grupo contra fala que denomina ele como um genocida, pois ele não fez o suficiente para impedir que mais de 50 mil mortos por coronavírus chegasse a acontecer. E os grupos que defendem o presidente alegam que a Suprema Corte está perseguindo políticos opositores das ideologias dos ministros. Queria, antes de a gente continuar esse vídeo, pedir desculpa para a minha palavrear um pouco dura nesse canal em relação aos nossa Suprema Corte. Muitos sabem que eu tenho criticado muito duro a nossa Suprema Corte, especialmente em relação à falta de liberdade que a Suprema Corte tem negado à população, a falta de liberdade de se expressar sua insatisfação. E isso me atinge em particular, pois eu defendo a liberdade de expressão, a liberdade de diálogo, a liberdade de não concordar com a ideologia vigente. E por isso eu usei palavras muito duras. Outra coisa, eu quero pedir para vocês que estão assistindo esses vídeos, vocês são um grupo considerado majoritário deste canal. A maioria de quem está assistindo os nossos vídeos diariamente são as pessoas que não são inscritas nesse canal. Quero pedir para vocês, vocês estão assistindo todos os dias meus vídeos. Eu posso muitas vezes falar coisas que vocês não concordam, posso errar muitas vezes nos meus argumentos, mas o propósito desse canal é trazer um diálogo, um bate-papo. Então eu quero pedir para vocês, que vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscreva. O YouTube está tirando muita gente, sem as pessoas muitas vezes nem saber de ser meus seguidores. Já tive relatos de seguidores falando para mim que não sabe por que não estava seguindo o canal. E isso infelizmente atrapalha o crescimento do nosso canal, atrapalha o nosso alcance, porque a gente sabe que a gente tem um conteúdo muito diferenciado comparando com outros conteúdos nas redes sociais. Então é por isso que eu quero pedir para vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Todo dia às 8 horas da manhã tem um vídeo novo. Eu não quero que vocês percam nenhum vídeo. Nenhum vídeo. Então se inscreva nesse canal e se gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. No Twitter, o que mais se fala, o que mais se escuta é os protestos contra e a favor do Bolsonaro. Você vê vídeos que nem esses de pessoas até usando bandeira do Brasil, mas a gente sabe que a maioria usa a bandeira da esquerda, que é contra o presidente. Você vê um lado, pessoas pedindo impeachment do Bolsonaro, e do outro, pessoas com bandeira do Brasil, querendo liberdade do julgo do nossa Suprema Corte. Mas a gente não veio aqui para poder ver Twitter somente. Então, vamos começar com a primeira matéria. São várias matérias, e então a gente vai aproveitar e bem rápido. Grupos contra e a favor Bolsonaro fazem atos em Brasília. Manifestação foi na esplanada do Ministério neste domingo, dia 21. Polícia Militar formou um cordão de isolamento para separar manifestantes. Olha só, a primeira coisa que mostra a narrativa que a Globo tem perante o presidente Bolsonaro.
Globo coloca a faixa fora Bolsonaro, de um lado, e do outro não dá para saber se são apoiadores do presidente. Simplesmente mostra duas coisas. Eu acho isso engraçado da nossa imprensa fazer isso, porque mostra que ela não está sendo imparcial, ela está sendo militante. Especialmente a matéria escrita por Afonso Ferreira e Pedro Henrique. Vamos ler a matéria. Grupos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma manifestação na esplanada dos ministérios, em Brasília, na manhã deste domingo. Um cordão de isolamento formado por polícia militar manteve a separação entre eles. Os pró-Bolsonaro se concentraram no Museu Nacional da República. O grupo contrário da presidência encontrou-se no Teatro Nacional. Ambos encaminharam perto da Praça dos Três Poderes. Os PMs que acompanhavam o deslocamento, o ato terminou por volta 1h30 e não houve incidente. O grupo que apoiava o presidente vestia camisa verde e amarela, além de carregar bandeiras do Brasil. Alguns não usavam máscara de proteção contra o coronavírus obrigatória em Brasília. Outros levavam máscara na altura do queixo. Não houve multas pela falta do item de proteção. Cartazes com dizeres antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo juízes concursados e indicados pelo presidente foram exibidos durante o ato. Pedir juízes concursados e indicados pelo presidente é um ato antidemocrático. Na nossa Constituição Federal, se você quer ser um juiz da Suprema Corte brasileira, você não precisa de ter nível superior, muito menos ser concursado juiz. Tanto que Dias Toffoli reprovou, se me lembro bem, 3 vezes para o concurso para ser juiz. E ele era um advogado do PT, do próprio Partido dos Trabalhadores. Será que ele é imparcial no seu julgamento? Acho que não. Nos Estados Unidos, para você ser indicado para a Suprema Corte americana, você tem que ser um juiz federal de carreira com vários processos judiciais na sua carreira. No mínimo 20 anos de processo. E quem faz a primeira indicação é o magistério, é o colegiado dos juristas que escolhem listas de nomes de acordo com aquilo que o presidente da República, as eleições do presidente da República atual. No caso do Trump, ele queria um conservador. No caso do Obama, ele queria um liberal, digamos assim, uma esquerda, uma pessoa mais com fortes tendências esquerdistas. Só que você tem que ter como base da sua carreira, você tem que ter pelo menos alguns anos nas costas como juiz federal. Que para ser juiz federal nos Estados Unidos não é concurso público também não. Para ser juiz federal, você tem que fazer uma prova. Você primeiro tem que ser advogado, né? Você tem que ter o curso de advocacia e trabalhar durante muitos anos como advogado. Depois, quando abre uma vaga, você faz sim uma prova, mas essa prova para ser juiz federal, você tem que primeiro, antes de você poder participar como juiz federal, você tem que ser um juiz da esfera local. Você vê como é que é difícil para ser juiz federal nos Estados Unidos? Por isso que para ser juiz federal é quase impossível corromper um juiz federal, por mais que na década de 80 e 90 nos Estados Unidos acontecia muito isso. Só que naquela época era muito mais fácil você ter um juiz federal que era leigo, igual que no Brasil. Os nossos juízes da Suprema Corte são excelentes advogados de corruptos, mas não são juízes que deveria
assegurar a Constituição Federal. No R7, manifestantes saem às ruas em atos a favor e contra o governo federal. Manifestantes pró e contra Jair Bolsonaro saíram nas ruas neste domingo, como a matéria da Globo fala. Por lá, grupos se concentraram lados opostos na zona central da capital. Como o trânsito de veículos está proibido na esplanada desde da meia-noite de hoje, na verdade ontem, né? Os trio elétricos que participavam das manifestações permaneceram em espaço situado a mais de 100 metros dos edifícios que cediam as pastas do governo. Dos dois lados. Do lado direito deste monumental, os manifestantes bolsonaristas que se concentravam na área do Museu Nacional da República. Do lado esquerdo, manifestantes contrários ao governo que concentravam na área do Teatro Nacional. Polícia Militar fez um cordão de isolamento e pá. Acho engraçado que o nosso governador de Brasília, sim gente, eu moro aqui em Brasília, ele não fez a mesma estratégia que o Rodrigo Hollenberg fez no período do impeachment da Dilma. O que ele fez naquela época? Ele colocou um muro que separasse os dois grupos. Ele colocou um muro. E interessante que aqui em Brasília, o brasiliense, de um modo geral, ele respeita muito bem o direito do outro. Por mais que minha experiência de rua fala bem claro que, pelo menos, a maioria das pessoas que provavelmente estavam do lado da esquerda eram pessoas de outros estados. Isso é pela minha experiência. Eu não estive nesses protestos e não estou acompanhando esses protestos nas ruas. Eu estou só relatando a minha experiência. A UOL. PM aciona a cavalaria para isolar atos pró e contra o Bolsonaro em Brasília. Dois atos rivais, um pró, outro contra o governo Jair Bolsonaro, ocuparam hoje os lados opostos das esplanadas do Ministério. Em Brasília, caminharam até imediações da Praça dos Três Poderes. No momento que os protestos se aproximavam, a polícia do Distrito Federal acionou a cavalaria e improvisou um cordão de isolamento. Houve provocação da parte a parte em breve momento de tensão. As duas manifestações tiveram praticamente o mesmo volume. A PM, por enquanto, não informou se divulgará ou não os números de pessoas que passaram pela esplanada em virtude dos protestos. Até meio-dia e 20 não havia registro de confusão ou tumulto. Por volta de meio-dia e meia, os participantes do ato contra o governo, liderado por torcida organizada de clube de futebol, iniciou a caminhada de volta ao ponto de concentração localizado no Teatro Nacional. Os apoiadores de Bolsonaro permaneceram nos arredores do Ministério da Saúde na pista inversa. A PM não permitiu que os atos rivais tivessem os mesmos trajetos. Ambos começaram por volta do mesmo horário, com concentração entre 9 e as 10 da manhã, a marcha em direção ao Congresso Nacional. Parabéns, Polícia Militar! Aqui em Brasília, a Polícia Militar, ela, diferente de outros estados, eu não sei que estado que vocês moram, eu sei que tem gente de outros países que acompanha esse nosso canal. Vocês podem me falar como é que é o formato da estratégia da polícia nos países de vocês ou no estado de vocês. Mas aqui em Brasília, especificamente, a polícia ela trabalha muito em um nível de desescalar. Na época da Marcha do Vinagre, dos protestos de 2013, eu tive a honra de conhecer um tenente-coronel que é um dos caras mais, no meu ver, sabia realmente negociar com as manifestações. Ele conseguiu acalmar qualquer acalento de querer ter uma revolta contra outro grupo. No protesto do impeachment da Dilma, a mesma coisa. Mas a gente sabe que aqui em Brasília o povo não é muito de atacar um ao outro. Mas também é aquela coisa, a polícia sabe usar a força no momento certo e sabe acalmar a situação
sem que tenha um possível confronto dos dois lados. Então, parabéns pela Polícia Militar por ter feito um trabalho fantástico. Aí vamos ver como é que foi, o que a CNN, né, Brasil fala. São Paulo, Rio, Brasília registraram manifestação pró e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. O movimento foram majoritariamente pacífico em Brasília. A Polícia Militar usou spray de pimenta para dispersar manifestantes bolsonaristas que tentaram ultrapassar a barreira montada nas esplanadas ministérios. Eu praticamente não acredito que foi só o bolsonarista que tentou fazer isso, não. Após rápida dispersão, os próprios manifestantes pró-governo afastaram parte das pessoas que causaram tumulto e retornaram à grade para cantar o hino nacional. Na semana passada, o governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, determinou o bloqueio de carros e pedestres nas esplanadas dos ministérios para evitar manifestações no local. Neste domingo, no entanto, está permitindo a presença de pedestres na região, mas veículos seguem proibidos acessar a esplanada. A CNN Brasil fez uma coisa que merece meu respeito. Nossa, Oswaldo, respeito? Sim, respeito. Sabe por quê? Ela conseguiu mostrar os dois protestos de verdade. O protesto contra o Bolsonaro, bandeira comunista, bandeira vermelha, bandeira de ideologia marxista, e o protesto pró-Bolsonaro, bandeira do Brasil. Mesma coisa que aconteceu no impeachment da Dilma. Eu até recomendo vocês que estão duvidando muito do que eu estou falando para vocês, aqui embaixo, no link da descrição, tem minha página do Facebook. Lá tem várias fotos em branco e preto. Várias, durante vários anos. Tem minhas fotos lá. Eu recomendo vocês dar uma olhada. Eu tenho vários álbuns mostrando os protestos dos dois lados. Mas essa foto aqui representa para mim o melhor modo que pode explicar o protesto de verdade. E por que a população moderada não vai, e que não gosta do Bolsonaro, não vai nos protestos contra o Bolsonaro. Porque sabe que esses protestos estão influenciados por um partido. Não é um protesto espontâneo, que nem a Globo e a UOL ama falar. Não é espontâneo. Um dos motivos que as pessoas têm reclamado sobre até o pedido do processo de impeachment do Bolsonaro é o fato que ele quis reabrir a economia no período do surto do coronavírus. Só que muitos de vocês não pesquisaram ou não têm interesse de pesquisar o decreto de 4 de fevereiro, a qual o presidente queria fechar os aeroportos, limitar a transição via terrestre, os aeroportos internacionais, ou seja, não ia vir nenhum estrangeiro no Brasil. E as vias terrestres, né, iam ser limitadas. Mas esse decreto foi basicamente barrado pelo Congresso. Aí eu te deixo uma pergunta para vocês. Vocês que não gostam do Bolsonaro, qual é o motivo real que vocês não gostam? Vocês não gostam porque ele é da direita? Vocês não gostam porque a imprensa fala que ele é genocida? Se vocês têm visto meus vídeos diários, vocês viram que eu fiz várias duras críticas aos governadores corruptos. Que nem de São Paulo, Rio de Janeiro, que nem governador do Amazonas, que de tanto desviar dinheiro não tinha dinheiro para pagar médicos. E tantos outros governadores no Brasil. Então eu deixo essa pergunta para vocês que estão assistindo esse meu vídeo. Qual é o motivo que vocês não gostam? E para vocês que gostam do Bolsonaro, qual é o motivo que vocês gostam dele? Por que vocês gostam do Bolsonaro? Porque ele é honesto? Ele
defende a família tradicional, defende o porte de arma, porque a imprensa está atacando ele. Qual é o motivo que vocês gostam dele? Vocês dois grupos têm toda a liberdade de escrever aqui embaixo nos comentários. Eu vou só mediar a conversa. O vídeo de hoje não é para poder justificar quem está certo e quem está errado. Foi simplesmente um vídeo que eu quis fazer falando que em plena pandemia os protestos voltaram de rua. A gente sabe que a imprensa está defendendo os manifestantes contra o Bolsonaro. A gente sabe que a Globo está desesperada porque o Bolsonaro acabou de lançar um decreto do fim do monopólio da Globo em relação ao futebol, dando direito para os clubes de futebol a produzir os seus jogos ao vivo no YouTube e no contra o monopólio da Globo. A gente sabe muito bem que existe veículos de imprensa que não está gostando disso. Mas também a gente sabe, eu não vou ser hipócrita, que o presidente fez algumas coisas que dão umas mancadas perante a população brasileira. Então eu quero que vocês que estão aqui, que foram manifestar, ou que não foram, ou que simplesmente gostam de assistir meus vídeos, deixem aqui nos seus comentários, me dá a sua opinião sobre o porquê que você não gosta e porquê que você gosta. Quero agradecer a vocês todos por estar assistindo esse vídeo. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã temos um vídeo novo. Então se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Esse canal tem crescido todos os dias graças à ajuda de vocês. E pode crescer muito mais ainda também com a ajuda de vocês. Então, para vocês que não são inscritos, que têm assistido todos os dias, inscrevam no canal. Venha ajudar esse canal a crescer. Somente com a ajuda de vocês, vamos ter uma voz muito forte perante as redes sociais. Novamente, eu quero agradecer a vocês todos por estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira. E até amanhã, gente.